Hoje nós vamos estudar o capítulo 12 do livro de Romanos. Paulo, no capítulo anterior, capítulo 11, ele afirma que a salvação de judeus e gentios se dá da mesma maneira, não há diferenciação. E quando gentios e judeus colocam a fé em Jesus, vão ter uma nova vida. E ele começa dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que Paulo está dizendo aqui? Que apresenteis o vosso corpo. Nós sabemos que o nosso corpo, ele tem partes. Nós temos membros, nós temos perna, temos braço, temos olhos, nariz, língua, boca. E Paulo aqui está dizendo que é uma nova vida, que esses membros e essas partes do nosso corpo sejam utilizados agora para o bem, para o serviço do nosso Deus. Sabemos que a língua é veneno mortífero. Sabemos que as pernas, nós precisamos andar para caminhar, nós precisamos pregar a palavra de Deus. Então, nós precisamos usar as partes do nosso corpo para o proveito do nosso Deus. Ele diz, como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. A nossa prática de vida tem que ser de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. Porque o culto racional, muitos hoje estão desigrejados. Entende que a igreja não é mais suficiente, não tem mais sentido. Mas sabemos que uma comunidade de fé é importante para a convivência, para a integração entre irmãos. Mas o culto, ele é uma maneira de aprendizado da palavra de Deus também. É uma maneira de nós termos uma confraternização entre irmãos. Então, nós temos que entender que o culto racional, ele nos traz grandes benefícios. Porque através dele nós temos uma integração entre irmãos. Ele vai dizer, e não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa e agradável e perfeita a vontade de Deus. E aqui é importante porque Paulo chama a atenção, não vos conformeis com este mundo. Este mundo é um mundo decaído pelo pecado. Nós sabemos que existe o valor temporal e o valor eterno. Muitos estão buscando o valor temporal, que é aquilo que se vê, fama, poder, riqueza. As pessoas querem conforto neste mundo, querem os prazeres mundanos. Ou seja, a vida do pecado, para quem gosta, é prazerosa. Mas poucos querem o valor eterno, é aquilo que não se vê, aquilo que não é palpável. Mas nós sabemos, meus irmãos, que a nossa vida aqui é um sopro, a qualquer momento podemos partir. E não podemos comparar esta vida com a outra que é eterna. Ou seja, se nós vivermos muito aqui, comparado com a eternidade, é nada. Então nós temos que cuidar da nossa alma enquanto há tempo, que a salvação é hoje, é agora. Então ele diz, mas transformai-os pela renovação. A nossa mente tem que ser transformada pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos capacita para uma vida em comunhão com o nosso Deus. É o Espírito Santo, juntamente com a palavra de Deus, que nos faz em nós a regeneração, o novo nascimento.
É através do novo nascimento que nós agora podemos se arrepender, nos arrependemos de ter fé no Senhor Jesus Cristo e sermos justificados. É o Espírito Santo que nos guia para uma vida em santificação, para sermos parecidos com Jesus. É isso que Paulo quer dizer, não nos conformeis com este século, mas transformai-vos em renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável a perfeita vontade de Deus, pelo Espírito Santo. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E aqui é arrogância. Muitas vezes são arrogantes, até porque acham que conhecem muito a palavra de Deus. São arrogantes, são prepotentes, por achar que conhecem demais a palavra de Deus. Ele está dizendo aqui que não pense em si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu para cada um. O fato é que nós conhecemos muito pouco ainda desta palavra. Nós conhecemos muito pouco, meus irmãos. Porque tem coisas que só Deus sabe. Nós sabemos que algumas coisas foram reveladas, outras não. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. E aqui ele agora vai comparar o nosso corpo, certo? Com o corpo em Cristo. Ou seja, o nosso corpo tem muitos membros, e cada membro nosso, o braço, a perna, os olhos, as pernas, tem uma função. Tem funções diferentes no nosso corpo. Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo. Agora ele vai dizer que todos aqueles que foram regenerados, transformados pelo poder transformador de Jesus, aqueles regenerados, justificados, que vivem a vida em santidade, são membros do corpo de Cristo e membros um dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. E agora, nós, como membros do corpo de Cristo, nós temos dons dados pelo nosso Deus, dom de profecia, que é a exposição das Escrituras, a pregação da palavra de Deus, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemos-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere em se fazê-lo. Ou seja, o ministério é o serviço do nosso Deus, ao serviço da pregação da palavra. Ou o que exorta, o que encoraja. Muitas vezes o irmão precisa de uma exortação, de um encorajamento para a caminhada de fé. Muitas vezes a pessoa está no fundo do poço e uma palavra muda a vida dessa pessoa. Faça com dedicação. O que contribui com liberalidade? Muitos irmãos têm uma condição financeira que contribui com liberalidade, de acordo com o coração, voluntariamente. O que preside aqueles que têm cargo de liderança, que o faça com zelo, com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Então ele está aqui falando da questão dos relacionamentos. Mas aí ele vai falar das virtudes recomendadas. Que o amor seja sem hipocrisia. Deus, ele detesta a hipocrisia. Aqueles que pensam uma coisa e falam outra. Aqueles que mostram ser uma pessoa e são uma pessoa totalmente diferente. Os fariseus eram hipócritas, diziam uma coisa e pensavam outros. Ou seja, devemos ser sinceros, sem hipocrisia. Detestai o mal, apregoando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Aqui ele fala uma coisa que é muito difícil e muito importante.
amar uns aos outros com amor fraternal, com amor como nós amamos os nossos familiares. Eu sei quanto isso é difícil, mas a maior evidência da conversão é o amor. A palavra de Deus fala aqui, lá em Coríntios, que agora permanece a fé, a esperança e o amor. Ele diz que o amor é maior do que tudo. Porque a fé, ela é essencial para a nossa salvação. Sem fé em Jesus Cristo, não há salvação. Esperança de um dia estar na glória com Jesus, no corpo glorificado. Mas um dia, quando Jesus voltar pela segunda vez, quando nós estivermos no novo céus e nova terra, nós não vamos mais precisar de fé nem de esperança. Mas vamos continuar o amor lá na eternidade. Porque Deus é amor. E nós vamos amar nossa família, a família de Deus lá na eternidade. Porque seremos uma família única. E continuaremos amando. É por isso que o amor é maior do que tudo. Porque Deus é amor. E o amor é a evidência da nossa conversão. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos, lerdos, para com a obra do Senhor, mas fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Ou seja, não postergar a obra do Senhor, não ser remissos. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Regozijai-vos na esperança. Nós temos que regozijar na esperança, ou seja, vida eterna. A nossa maior esperança é um dia estar com Jesus. Não tem nada maior do que isso. Eu acho que a maior esperança de um crente é essa, é um dia estar na presença de Deus no novo céu e na nova terra, num corpo glorificado. Sede paciente na tribulação. Nós sabemos que todos nós, sem exceção, passaremos por tribulação. Alguém já passou ou vai passar por tribulação. E a tribulação, muitas vezes, é uma escola para nós. É na tribulação que nós somos provados. É na tribulação que nós somos testados pelo nosso Deus. Ele nos concederá a vitória. E na oração perseverantes, não devemos deixar de orar, devemos continuar firmes na oração. Porque no tempo de Deus, Ele ouvirá a nossa oração. A palavra de Deus que a oração do justo é poderosa e eficaz. E eu creio que aquele que tem uma comunhão com Deus, que leva uma vida de obediência à palavra de Deus, e coloca a sua prática de vida como testemunha do que ele faz por Deus, eu tenho certeza que Deus escutará a nossa oração. Compartilhar as necessidades dos santos, praticar a hospitalidade. Uma coisa que Deus se agrada é da generosidade. A palavra de Deus diz que o generoso, Deus se agrada do generoso. É melhor dar do que receber. Então, devemos ser generosos para com os irmãos e também praticar a hospitalidade, ser hospitaleiros, para com os irmãos. E agora vai falar: abençoai os que vos perseguem e abençoai e não amaldiçoeis. Quando nós somos perseguidos, o que devemos fazer, meus irmãos? O que é que Paulo aqui aconselha para nós? É que nós devemos perdoar a todos aqueles que nos ofendem, aqui como Deus nos perdoou dos nossos pecados. Mas entregar a Deus, porque Deus é justiça. Deus é que dará as providências. Não cabe a nós, seres humanos, fazer com as nossas mãos. Alegrai-vos com que se alegram e chorai com os que choram. A questão da empatia. Nós somos mais convencidos a chorar com os que choram, a visitar pessoas que estão enfermas ou pessoas que estão passando por um momento difícil e orar com essas pessoas. Mas também devemos que se alegrar com quem se alegram. Se uma pessoa está tendo um sucesso, nós devemos ir lá, nos regozijar com ele por esse sucesso. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros.
Em lugar de seres orgulhosos, condescendentes, com o que é humilde, não sejais sábio aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos fazer o bem perante todos os homens. E a questão de dar o troco quem nos faz o mal. Aqui eu lembro o caso de José, o que os irmãos fizeram com ele. E ele, em determinado momento, naquela grande seca que houve na Palestina, ele socorreu todos os seus familiares, todos os seus irmãos. Ele pagou o mal com o bem. Quando eu lembro de Jó, que Jó é um homem de Deus, um homem que sofreu tanto, porque Deus usou Jó naquele momento, naquela discussão com Satanás. Mas os amigos de Jó entenderam que aquilo que estava se passando com ele é porque ele fez ele cometeu algum pecado grave. E Jó, em nenhum momento, né, ele se esforçou em fazer o bem perante todos os homens. E se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Nós, como servos de Deus, regenerados pelo Espírito Santo, devemos evitar contendas. Devemos trabalhar no sentido de nos enchermos do fruto do Espírito Santo. É o fruto do Espírito Santo que vai nos fortalecer para evitar, né, qualquer tipo de contenda. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é quem retribuirei, diz o Senhor. A vingança pertence a Deus, não ao homem. Entreguemos tudo ao nosso Deus. Porque Ele, no momento certo, no momento dele, no tempo dele, Ele dará a resposta devida. Ele termina esse capítulo dizendo: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Nós teremos um galardão, meu irmão. Nós sabemos que nós teremos um galardão lá no céu. Evidentemente que na nossa prática de vida, de acordo com aquilo que fizemos aqui, nós teremos lá no céu um galardão. Não deixei vencer do mal. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Coisa maravilhosa, vencer o mal com o bem. Aqueles que nos fazem o mal, devemos pagar com o bem, porque, com certeza, o nosso Deus, que está lá no céu, pela sua presciência, pela sua onisciência, Ele tudo vê, e Ele se alegra quando nós fazemos isso. Então, esse texto é muito rico, porque ele nos dá ensinamentos importantes para a nossa caminhada de fé. Que Deus continue nos abençoando.